Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma apresentação com os autores do livro A Gnoses de João, pela editora Garba Lux. Só lembrando que já é o terceiro livro publicado pela editora. Acredito que muitos de vocês já começaram a ler o livro. Espero que estejam gostando. O Alberto vai falar sobre a questão de quem é o João, o discípulo amado, quem é Lázaro, por que ele recebeu esse nome, João, a relação com os essênios. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Alberto. Bom, o livro Gnose de João, ele já estava disponível no início do ano e nos lembra, então, o João. Aqui a imagem do João é aquela famosa pintura que estava em Toledo, na Espanha, aonde ele segura a taça do Santo Grau. O João está sempre associado também com a antiga linhagem, ou tradição cristã celta, a tradição que foi para a Bretanha, e João é um desses que migrou, que viajou de navio em direção à França e depois atravessaram a Gália e foram parar na Bretanha. Mas antes de tudo isso, o João participou dos essênios e participou do grupo de Jesus. E é este João que nós vamos falar, e este João que deixou uma contribuição importante nas suas obras. O nosso livro, na verdade, ele tem 3 conjuntos de textos. A primeira parte, que fui eu que fiz, eu trabalhei como editor do texto e também produzindo alguns capítulos. Então, na primeira parte, situando o João no contexto dos essênios, a relação dele com João Batista, e depois a relação com Jesus, e a partir daí o surgimento do antigo gnosticismo cristão. O João é conhecido pelo Evangelho, e o Evangelho, como hoje existe, não foi exatamente ele que escreveu, o texto original é dele, mas era um formato um pouco diferente. Mas, além disso, ele também tinha escrito um hino gnóstico, chamado O Hino de Jesus, como foi divulgado, e um outro pequeno texto sobre o simbolismo da crucificação. Então, isso faz parte da segunda parte do livro. Eu fiz uma nova tradução do hino, continuei trabalhando com outras fontes, então aqui no nosso livro tem uma nova tradução e um pequeno novo comentário do Mídia, que eu incluí. Então, nós temos o hino de Jesus, uma introdução, e o tratado da simbologia da crucificação, que aqui a gente resolveu chamar de cruz de luz. É um termo que aparece no próprio hino e é mais bonito, é mais simbolicamente interessante do que a ideia da cruz e da crucificação. Então, os gnósticos interpretavam a crucificação de modo diferente e a Jane depois vai abordar isso. E a terceira parte do livro, então, é o Apócrifo de João, que foi o que a Laia trabalhou, traduziu o Apócrifo e fez a apresentação. Então, a Laia fez a introdução, a tradução e comentou o Apócrifo de João. No meio do livro está George Mead, que era um colaborador do grupo da Blavatsky em Londres, trabalhou com ela esses assuntos. A Blavatsky tinha inicialmente na sua vida publicado em 1877 o livro Isis sem Véu, que trabalhava com a tradição cristã e também com o gnosticismo. Mas depois ela foi para a Índia e foi trabalhar com outros assuntos. Mas quando ela morava em Londres, um pouco antes da sua morte, ela estimulou que George Mead voltasse a trabalhar com aquela temática do gnosticismo cristão, e ele produziu uma série de livros, incluindo esse que depois então vai ser trabalhado com a simbologia da cruz. Na parte inicial, eu procuro dar um contexto. Eu fui professor de hermenêutica na universidade em Brasília, e para a gente entender um texto, é importante ter uma boa noção de quem é o autor de um texto, onde ele viveu, que época era, que língua ele usou, as influências que ele recebeu, as influências que ele deixou, com quem ele conviveu. Então, todo esse processo, na hermenêutica, se chama contextualização. O texto sempre tem contexto. O texto está inserido num ambiente histórico que não é o nosso de hoje, é o dele, daquela época. Então, nas nossas obras, neste livro e em outros, eu sempre procuro fazer isso na edição, apresentando o autor, situando o autor. E no caso aqui, o João, mais do que João evangelista, mais do que autor de um evangelho tradicional,
ele teve primeiro contato com a comunidade de Qumran, a fraternidade dos essênios, aonde ele viveu em contato com o famoso João Batista. E aí depois é que vai surgir o João cristão. Esse João, que na verdade é um nome simbólico, Yohanan, é o nome de uma linhagem, de uma tradição que eu vou comentar na sequência. Então, Yohanan, que em grego é Ioannes, é o nosso João. Mas o nome dele era Elazar, que o cristianismo chamou de Lázaro. E tem aquela história do Lázaro morrer e renascer e ressuscitar. Então, quando Lázaro renasce à vida espiritual, passando por uma experiência esotérica mística, ele recebe um nome simbólico, um nome da linhagem, chamado Yohanan ou João. Vou falar então deste personagem, que tem nomes diferentes, e esse personagem, que era um essênio, algumas reflexões sobre o Evangelho em si, passagens específicas, e umas breves notas que o Midi escreveu junto com a Blavatsky ao quarto Evangelho. Depois ele editou, logo depois da morte da Blavatsky, ele fez a edição desse texto, onde tem as notas ao próprio Evangelho e ajuda para quem está acostumado com essa linha de estudos. E também no livro, hoje eu não vou falar, mas no livro eu apresento, o Leuce, que compilou os Atos de João e também os Atos de Tomé, e a relação do João com o gnosticismo e com o apócrifo, então a gente vai fazer um pouco. Esse Leucis aí viveu no século I, e nesse livro futuro que a Laia falou, a gente vai publicar os hinos de Tomé, os hinos gnósticos de Tomé e de Bardesanes, que o Leucis tinha compilado no primeiro momento. Bom, então, antes de qualquer coisa, esse João aqui que nós vamos tratar, eu conheço um pouco, mas não vou tratar de teologia. Nós vamos tratar da tradição dos nazarenos essênios. Então, nós vamos tratar de um João ligado à Kabbalah, ligado à mística, um João ligado a um antigo esoterismo nazareno essênio. E isso tudo eu chamei de filosofia com S maiúsculo, a Sofia com S maiúsculo, uma filosofia no sentido maior, não a filosofia racionalista moderna contemporânea, mas aquela antiga filosofia que era uma filosofia de vida e a busca da sabedoria, a busca da compreensão, a busca da verdade. Nesse sentido, o João pode ser colocado como um grande pensador, um grande filósofo. A gente nota que no seu evangelho ele fala do Logos, o Logos do Heráclito, dos gregos. No apócrifo de João, na parte bem inicial, para quem conhece a filosofia grega, conhece os pré-socráticos, em uma página e meia ele faz uma síntese dos pré-socráticos, do Heráclito, de Pitágoras e outros autores, usa os mesmos termos que eles usavam. Então é visível que o João Yohanan conhecia a antiga filosofia. Mas, além disso, além da filosofia em si, ele trabalhava com a tradição do esoterismo dos caldeus, o esoterismo dos nazarenos, aquilo que foi chamado da tradição dos caldeus nazarenos e dos nazarenos que se tornaram essênios. Em relação a isso, no convívio, então, com João Batista, e dentro da fraternidade dos essênios, na beira do Mar Morto, em Qumran, lá havia uma grande biblioteca e havia estudantes que trabalhavam com textos apócrifos, os pseudo-epígrafos, outros textos antigos, e com vários apocalipses. É um ambiente bem propício aonde o João viveu e estudou, e foi lá que ele gerou uma série de ideias. Essa primeira fase é chamada de gnosticismo setiano, a fase judaica do gnosticismo. Sete é o irmão de Caim e Abel na simbologia. Não é Caim, não é Abel, um terceiro irmão que também é muito usado no Egito, na tradição do hermetismo. Corresponde a Tote, corresponde a Logos, então a tradição judaica do gnosticismo. Depois nós chegamos na tradição mais cristã, os ofitas, a escola de Jesus, ou chamado gnosticismo cristão. No quarto evangelho ainda tem alguns fragmentos, poucos, mas tem, que dá para perceber essa sabedoria mais profunda. Nos hinos e na Cruz de Luz também tem, e o apócrifo é o mais profundo de todos. É onde João mergulhou no antigo gnosticismo, é uma obra super importante para ser estudada. Fazendo uma revisão, a palavra gnose, hoje em dia, ela é bastante usada, mas às vezes de uma maneira muito confusa.
no dicionário brasileiro, por exemplo, do Aurélio, fala muito em gnose. Eu escrevo aqui gnosis para lembrar do grego. Gnose, e o pessoal chama de conhecimento. Mas gnosis não é conhecimento. E também no século XX surgiram alguns grupos falsamente esotéricos, pseudo-esotéricos, que se apropriaram desse termo e se apresentavam como gnóstico, mas como eu vou chamar a atenção na sequência, não existe nenhum grupo autêntico do gnosticismo vivo no século XX, no século XXI. O gnosticismo, como uma tradição, como um movimento, ele deixou de existir no século III. A palavra existe, os textos existem, a tradução simbólica existe, mas as coisas se renovam, surgiram outros grupos. Mas é importante a gente entender, então, o que a palavra significa na medida que nós estudamos esses assuntos e para a gente entender o que estava na cabeça do João e o que significa esse gnosticismo da antiguidade. A palavra gnose, ela nos reporta a sabedoria, uma sabedoria viva, uma sabedoria muito, muito sutil, que também é chamada de uma compreensão intuitiva, uma intuição da realidade, a realidade universal, a realidade simbólica e viva da vida universal. Então, ela tem relação, a gnose tem relação com sabedoria, com compreensão e com a intuição. E os gnósticos que surgiram em torno dos essênios, e depois em torno de João Batista e de Jesus, eles eram filósofos buscadores da compreensão, buscadores da verdade, buscadores da luz, a simbologia do Logos, a luz do Logos, o Cristo vivo presente em cada um. Então, essa tradição é o que gerou o movimento do gnosticismo. A antiga tradição não era uma igreja, não era uma sociedade, mas eram grupos pequenos, grupos mais reservados, que se reuniam discretamente para recuperar uma compreensão de uma velha e antiga tradição. A palavra gnosis em si, a palavra grega, está relacionada com jnana, J-N-A, da palavra jnana no sânscrito. Então, está presente na palavra sânscrita jnana. É a mesma raiz que dá esse jnana, que vira gná, o J vira G, gná, e lá na jnana. Então, é a mesma ideia que significa reflexão, a mente sutil, a busca da compreensão. E também é falado que a gnose, enquanto movimento antigo, era a continuação direta da antiga Gupta Vidya, a tradição secreta antiga, a sabedoria secreta dos velhos tempos, que chegou entre os caldeus, chegou na Galileia, chegou nos nazarenos, e essa tradição fez parte, então, também dos essênios, aonde vivia João Batista e depois viveu Jesus. E lá, não por acaso, foi nesse grupo, nesse contexto, que a palavra foi usada e surgiu, então, o grupo dos gnósticos, sejam os primeiros judeus e depois os primeiros cristãos. Então, ela é a filosofia esotérica dos gnósticos, uma gnosis viva. O Valentino, gnóstico do século I, final do I para o II, ele chama de gnosis do coração, gnosis cardia, a gnosis que a gente assimila pela compreensão e pela vivência. Portanto, não é um simples conhecimento, é intuição, é compreensão, é um relance intuitivo da realidade. E, como eu disse, a palavra tem relação com jnana, tem relação com a palavra dzyan, que tem o sentido da via que investiga a realidade. É uma investigação sem estar preso em dogmas, sem estar preso em visões fechadas. Os gnósticos são independentes, são autônomos, são livres, são críticos, não seguem a cartilha, eles foram questionadores no passado ou em qualquer outro momento, e as igrejas perseguiram. Os cristãos não gostavam dos gnósticos cristãos, o judaísmo ortodoxo não gostava dos gnósticos judeus, e assim vai. No mundo islâmico, o gnosticismo, o islamismo sufi gnóstico também não foi lá muito bem visto, porque são pessoas mais livres. A gnose dos ofitas, aonde João viveu, era então uma sabedoria secreta transmitida por Jesus ao grupo interno. Esse grupo interno que o Paulo chamou dos perfeitos. Mas essa palavra perfeitos aparece nos essênios e aparece em João. É o núcleo mais interno da comunidade. Havia 3 níveis, o terceiro nível era chamado o grupo dos perfeitos. Eles não eram perfeitos, eles buscavam
a meta da perfeição da alma. Há um hino no gnosticismo, há um hino dos sofitas, atribuído a Jesus na tradição reservada, na tradição dos apócrifos, aonde Jesus teria dito: aos segredos da sagrada senda, do sagrado caminho, darei o nome de gnoses e os transmitirei. Quando a gente estuda gnosticismo, até uns 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, a visão oficial predominava. Os livros ortodoxos da igreja, quando falavam da patrística, sempre falavam das heresias, os gnósticos eram heréticos, e se falava que o Simão o Mago, discípulo do João Batista e de Jesus, teria sido o pai das heresias do gnosticismo. Mas, no século XX, com as descobertas dos manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, já no começo do século XX, outros manuscritos que foram descobertos, o Tratado Psicosofia, que foi publicado. Então, surgiu um material que nos dizia que gnoses não era heresia. Heréticos são os da igreja. Heréticos são os ortodoxos. No grupo original de Jesus não havia igreja, havia gnósticos. Não havia ortodoxia, havia liberdade. E a essa tradição, então, foi dado o nome de gnoses, e Jesus diz que iria transmitir reservadamente. Por isso que a palavra apócrifo significa secreto ou reservado. Orientações que ele passou para um grupo mais restrito. Então, de maneira mais sintética, os autores mais adequados que trabalham com o assunto dizem que gnoses é a percepção daquilo que é. Daquilo que é o quê? É o é real, a realidade, o pleroma, a plenitude. Pleroma é uma palavra gnóstica. O pleno, a plenitude. Perceber, mas perceber pela intuição, pela reflexão, não com os olhos. Ter a compreensão sensível e sutil da realidade una, da realidade última, da realidade primária, e que todo o universo é uma única vida, é um ser vivo, é um ser universal. Isso, então, é chamado de compreensão intuitiva, que numa outra linguagem mais oriental seria também a descoberta do Atman, ou do espírito, por meio da via de Jnana, ou da via da gnosis. Compreender o espírito universal em nós. Compreender o Logos presente em todos os seres. Este Atman é o mesmo Logos do João, e o Logos está no universo, o Logos está no coração dos homens. Então, a gnose é a busca dessa vivência, desse despertar intuitivo, dessa compreensão, e que essa tradição está relacionada, então, também com Jesus e também com João. Completando aqui, esclarecendo um pouquinho mais o gnosticismo, então, o gnosticismo cristão tem o gnosticismo judaico, que tem 100 anos, 150 anos antes, e o gnosticismo cristão é uma tradição que existiu historicamente entre o século I AC e o começo do século III DC. Eu estou falando em cristão e estou falando no século I AC, porque a cronologia de Jesus não é correta do modo que as igrejas nos ensinaram, mal ensinando. Jesus viveu no século I AC, como os manuscritos do Mar Morto estão ajudando a chamar a atenção disso. A tradição do Talmud no judaísmo também fala sobre isso. Esse é um assunto mais longo, mais complexo. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre Jesus ter vivido no século I AC. Tenho convicção disso, mas agora não tenho tempo. Mas é algo necessário, essa revisão da cronologia, à luz de estudos mais adequados, como eu disse, usando os apócrifos, usando os manuscritos do Mar Morto, a tradição judaica do Talmud, usando autores bem importantes, nos diz que é preciso uma correção na cronologia. A cronologia oficial está errada. Então, o verdadeiro Jesus, o Yeshua ben Pandera, viveu no século I e lá começou a tradição. Mas antes dele tem o mestre da retidão dos essênios, MR, o mestre da retidão, João Batista, a escola da sabedoria dos Sofitas, aonde viveu Jesus e ensinou, João Batista, os Sofitas. Depois nós temos Basílides, em Alexandria, Valentino, que foi seu continuador, o famoso Valentino, que viveu no Egito, viveu em Roma e andou circulando pela Síria. E ligado ao Valentino, Heracleon, que é o primeiro comentador do Evangelho de João, um comentário gnóstico ao quarto Evangelho.
e Teodotos, um importante gnóstico que conviveu com Clemente de Alexandria e também com Bardesanes, que é o último dos mais conhecidos gnósticos da antiguidade. Ele era dessa tradição do antigo cristianismo gnóstico, conviveu com Teodotos, e Bardesanes publica os Hinos de Tomé. Então, num livro bem denso, já são mais de 400 páginas, nós vamos tratar de Bardesanes e os Hinos de Tomé, os hinos que também têm importância tanto quanto os hinos de João. O gnosticismo cristão, então, ele tem origem numa tradição oral. A base é oral, é uma tradição que depois vai ser escrita. E gerou, então, os tratados apócrifos. A palavra apócrifo não tem nada de falso, é apenas um texto reservado. Seja o ensinamento de Jesus, ou seja, alguma coisa até anterior. Mas o gnosticismo cristão, então, tem esse ensinamento restrito e reservado dos mistérios que Jesus transmitiu, e usando uma linguagem técnica, com palavras gregas especialmente, outras palavras de outras línguas, mas basicamente usando termos técnicos gregos, quando ensinavam a filosofia do gnosticismo. E o termo está ligado à palavra gnósticos, em grego. Um gnóstico, então, é quem se dedica à busca da verdade, à busca da compreensão. O sistema gnóstico, então, ele sugere, ele estimula o quê? Uma experiência de vida, uma experiência meditativa, uma experiência interna, e nem lá no passado, nem depois, seja com os cátaros, seja com os templários, que também tem relação com essa tradição, eles estavam preocupados com uma intermediação. Os antigos gnósticos falavam que é uma questão de descobrir e viver. Eles não tinham igrejas, eles não tinham padres, eles não tinham bispos. Logo, não havia uma instituição religiosa. Isso veio depois deles. Portanto, não há uma igreja gnóstica, não há bispos gnósticos. Na internet a gente encontra igrejas gnósticos, bispos gnósticos, mostrando que usa um anel muito grandioso, que brilha com uma pedra preciosa. Isso não passa, como eu digo, de tolice, ou ignorando a verdade, ou gozando da nossa face. Porque os antigos gnósticos não tinham nada disso. Eles tinham um grupo de trabalho, um grupo de meditação, um grupo de estudos, e produziram obras, mas não havia uma coisa formal, uma instituição. Mas também enfatizo que, como movimento, deixou de existir no século III DC. No século XX, como eu disse, surgiram algumas coisas estranhas, algumas coisas bizarras, alguns movimentos cinzas, por exemplo, na Colômbia, que se espalhou aqui pelo Brasil, que se diz que é movimento gnóstico, mas de gnose autêntica não tem nada. Os gnósticos, eles trabalhavam com a filosofia sutil, com a meditação no coração, com o despertar da sabedoria. Então, é isso que era o movimento. Sintetizando o que eu já chamei a atenção, o gnosticismo começa pelo gnosticismo setiano, a primeira fase, a mística das carruagens, que começa lá com Ezequiel, Ekalot, na tradição judaica, uma mística muito profunda, muito interessante, que relaciona com Enoque, com Elias, com Ezequiel, e também a tradição dos antigos apocalipses, que em Qumran, na comunidade dos essênios, eram bastante estudados, e surgiram novos apocalipses escritos pelos membros de Qumran. Os essênios gostavam dessa tradição dos apocalipses. Depois, como João era do grupo de João, ele se tornou também discípulo de Jesus e é um dos mais importantes gnósticos cristãos. Então, o gnosticismo cristão, ofita tem o sentido de sabedoria. A escola de Jesus na Galileia foram descobertos no século XIX, século XX, alguns materiais, o Bruce Codex, é uma obra com 2 textos. Na verdade, é o nome de um codex. Bruce é um sujeito da Escócia, mas leva o nome dele. Então, são 2 tratados, um a gente vai publicar logo, o famoso Cristo Sofia, os evangelhos gnósticos, Nag Hammadi. Tudo isso faz parte do gnosticismo cristão. Mas também tem o gnosticismo da escola do Mani, o maniqueísmo, no século III. Mani estudou essa tradição. Mani era neto do Bardesanes. Mani estudou o gnosticismo dentro da sua casa, tinha acesso ao material que a igreja proibia,
se aprofundou em tudo isso e estudou outros assuntos também. Então, o maniqueísmo, tão perseguido pelas igrejas, é uma continuação do primeiro gnosticismo cristão. Então, nós temos o gnosticismo do Mani. E também um gnosticismo presente na tradição islâmica, chamado Marifa, a gnose Sufi ou Marifa, e também a gnose do ismailismo. É uma tradição islâmica que relaciona gnosticismo com a Cabala e com uma outra tradição muito importante oriental, juntou essas três coisas e dá uma gnose. Isso aqui faz parte dos estudos do Instituto Garba, em Brasília, e futuras publicações também trabalharão com esse assunto. Então, nós temos o João no meio de dois grupos, os primeiros setianos e os primeiros ofitas. Ele fez parte dos primeiros gnósticos, ele fez parte do grupo do João Batista. João Batista também era um gnóstico e fez parte do primeiro grupo cristão. Então, ele está na fronteira, passando de um grupo para o outro grupo. Colocando uma maneira mais esquemática aqui, então nós temos os nazarenos, os essênios, os gnósticos setianos, João Batista, Yohanan ben Zakkai, Jeshu ben Panera, depois chamado Jesus, ou Jesus, Jeshu, que é o verdadeiro nome dele, e não Jehoshua. Tem uns solos aí confundindo Jeshu com Jehoshua e gerando, inclusive, livros muito confusos. Tem aí, então, como discípulo do Jeshu, João ou Elazar, Simão o Mago, Madalena e muitos outros. Isso gerou dois grupos, tem os gnósticos setianos ligados ao João Batista e os gnósticos sofitas ligados a Jesus. Filosofia, o Bruce Codex, os evangelhos apócrifos, aonde entra então João, o Mani e a Marifa no sufismo. No livro eu trato com calma, o primeiro capítulo é um capítulo longo, onde eu tento fazer a relação mais adequada, a relação do João com os essênios e com a fraternidade de Qumran. Aqui vou fazer uma síntese pequena, mas lá no texto está mais adequado, com uma série de citações. Então, essa tradição dos nazarenos, ela começa com Elias, quando Elias se encontra com um oriental que chegou pela Babilônia e vai se encontrar com ele, e os dois viajam para a Galileia, chamado Oanes, o famoso homem-peixe, Oanes. Oanes e Elias geram uma tradição, passa por Ezequiel, o famoso Akiba, Simeon ben Yohai, aqui vem a Kabbalah original, vem o Zohar, vem depois o mestre da retidão, que fazia parte desse grupo. Esse grupo anterior são os primeiros nazarenos, que não tem nada a ver com um local chamado Nazaré, era uma tradição. Os nazarenos, o mestre da retidão, João Batista, Jehoshua, agora Jehoshua, não estou falando de Jesus, estou falando de Jehoshua ben Perachia, o tio-avô de Jesus, o pai do Tiago. Junto com o Tiago está o João, está o Simão e está o próprio Jesus. Então, Jehoshua conviveu com João Batista, que foi um tutor de Jesus e um tutor do Tiago e do João na antiga Cabala, na Kabbalah dos Tanaim. Na tradição judaica, então, esses rabis são os Tanaim, do qual João fez parte, e os bons livros vão falar dele. Vão chamar do Rabi Elazar, como o Talmud, em 2 volumes. O Talmud é uma obra imensa, com 18 volumes. Em 2 volumes trata do Elazar, fala do Elazar. No cristianismo, ele virou Lázaro, após uma iniciação espiritual, e recebeu o título de Yohanan, ou João. É uma linhagem que vinha do Oanes, passou pelo João Batista e chega no João. Ele recebeu um nome simbólico. Então, ele conviveu nos essênios, portanto, em Qumran, e depois ele acompanha Jesus quando Jesus deixa o grupo e eles viajam para a Galileia, onde vai surgir a escola dos Ofitas. Mais tarde, depois da morte de Jesus, João e outros tantos viajaram para o Egito, ficaram um tempo em Alexandria, depois foram para a Gália e a Bretanha. Ele nunca foi em Éfeso, ele não foi para a região da Turquia, ele nunca se encontrou com ninguém que a igreja vai apresentar como bispo depois. Há uma tradição do famoso Irineu, o chamado santo, mas que era um grande pecador,
que transformou João a um personagem que vivia no século II DC, no início do século II, e um bispo chamado Policarpo teria conhecido João. Isso aí é lenda, não é realidade. João estava no grupo que estava no Egito, do Egito foram para a França, da França foram para a Bretanha, e lá tiveram contato com os druidas. Isso é um livro famoso do passado, e que eu vou tentar fazer um livro não tão famoso, mas um livro no presente sobre isso. João, então, escreveu o poema. O quarto evangelho, na origem, é um poema, ele não tem a forma de prosa como hoje nós temos, e também o que está nos Atos de João, o hino e a cruz de luz, além do famoso apócrifo. Para quem não está lá muito acostumado de olhar isso, só para relembrar, os essênios viviam num vale, na região de Qumran, nessas cavernas, por exemplo, aqui tem a caverna 1, lá tem a porta da caverna, nessas cavernas foram encontrados os famosos manuscritos de Qumran. Veja que aqui nessa porta dá para um longo salão, tem uma sala, desta sala passa para uma segunda sala, e aqui estava boa parte da biblioteca dos essênios. Nem tudo ficava, a comunidade ficava em cima desse, era um platô, e a construção, a moradia ficava em cima, mas eles tinham uns canais, uns túneis, e desciam para essas montanhas rochosas, e depois eles também esconderam os manuscritos quando os romanos atacaram a região deles. É um assunto muito interessante, um assunto que o Lux e eu e a Laia e outros estudamos. Aqui atrás de mim, nesses livros aí, tem 70 livros sobre os manuscritos do Mar Morto, e aqui no meu computador mais 30. Então são 100 volumes que eu tenho lido e estudado sobre esse assunto. Mais adiante a gente pode trabalhar um pouco sobre isso. Então, Qumran ficava na parte norte do Mar Morto, está abaixo do nível do mar, e está secando. Com o tempo, isso aqui vai secar, infelizmente. Tem muito sal, porque um dia isso aqui foi fundo de oceano. Então, tem Qumran lá em cima e mais embaixo Masada, onde alguns dos essênios se refugiaram, e recentemente foi encontrado alguns fragmentos ainda da tradição dos essênios em Masada. Então, aqui no mapa mais adequado, a região de Israel, Mediterrâneo ali perto. Então, na região bem norte, não muito distante de Jerusalém, quando eles se refugiam nessa região. Os fariseus, os nazarenos se refugiam nessa região, surgindo então os essênios. Alguns dos textos estão mais bem preservados, outros não. Tem uns que estão bem quebrados, bastante furos, mas alguns estavam bem razoáveis na preservação, e eram preservados em jarras de barro fechadas, numa região desértica. Então se preservou. A descoberta é um assunto interessante, mas agora não é possível. E esse material todo produziu mais de 900 textos, alguns na íntegra, alguns parciais e outros apenas fragmentos. Mas tem muitos textos, especialmente ligados ao Antigo Testamento, mas há textos ligados ao João Batista e da época de Jesus também, que até hoje não foram divulgados. Há um esforço muito grande de muita gente estudando, traduzindo, pesquisando, divulgando. Logo depois, a descoberta foi em 1947, 49, 51, 53, 55, 57, 61, e assim foram descobrindo aos poucos. Começou em 47, e a grande caverna é a caverna 4, onde tinha mais de 400 textos. Então, tudo isso é uma grande quantidade de material, e logo depois, pesquisadores que leram os textos, que trabalharam com eles, produziram livros importantes, eu vou citar na sequência alguns aqui, e os bons estudantes, os bons autores, os livros sérios, ninguém tem mais dúvida hoje em dia que a biblioteca de Qumran era a biblioteca dos essênios. Isso hoje é uma coisa bem aceita. No entanto, sempre tem os que trabalham para criar outras imagens e outras ideias. Esse autor aqui, Robert Eisenman, é um deles. Ele desenvolve a tese que não tem nada a ver com os essênios, que são os macabeus e os zadoquitas. Os zadoquitas é um grupo político que foi gerado pelos antigos macabeus, e os macabeus perseguiam o mestre da retidão dos essênios. O mestre da retidão dos essênios foi quase morto por eles, pelos macabeus. Então, macabeus e zadoquitas não têm nada a ver com os essênios, nem com João Batista, e muito menos com João. Mas este autor, eu não sei bem a quem ele serve, mas a luz aqui não é, vem com um livro bem grosso, tentando provar que os livros de Qumran não são dos essênios e são desse grupo estranho, dos macabeus. Ele também é autor de um outro livro muito confuso, 1000 páginas, falando de James, o suposto irmão de Jesus, que na verdade não é bem irmão carnal de Jesus.
é apenas o gnóstico, mais de 900 páginas, quase 1000 páginas, tentando provar que o James, o Tiago, é que seria o mestre da retidão. É uma tremenda confusão. Então, por favor, esse material também existe, material confuso, mas tem muita coisa boa sobre os essênios, e aqui na sequência eu vou realçar alguma coisa boa. Os essênios surgiram por volta do ano 100 AC. Quem fundou ainda não foi divulgado, quem é o personagem. Eu acho até que tem uma boa ideia sobre ele, mas agora não é o caso. Ele é conhecido como o mestre da retidão ou mestre da justiça, o fundador da comunidade por volta do ano 100 AC. Lá ele viveu, lá ele organizou. Aqui tem as ruínas, havia muitas salas, muitos prédios, biblioteca, salão de estudos, dormitórios, refeitórios, reservatórios com água, havia muita coisa. A água lá em cima do morro que eles conseguiram canalizar. Ele, o mestre da retidão, disse, ele escreveu hinos, ele escreveu a regra da comunidade, então nos textos bem traduzidos, alguns são deles. E ele disse, a glória está na luz perfeita da gnosis, ou sabedoria. De seus mistérios, da sabedoria e da gnosis, advém a luz de meu coração, pois minha luz surgiu da fonte de sua gnosis. Tu, ou o grande instrutor universal, ou a sabedoria, tu me destes a gnosis por meio de teus mistérios. Tu desobstruíste meus ouvidos para os mistérios. Ouvi, ó vós, homens sábios, e meditai sobre a gnosis. Esse é o fundador dos essênios, usando o termo, falando a gnose, relacionando gnoses com sabedoria, com a tradição dos mistérios, com mistérios reservados, com ensinamentos avançados, com instruções orais. Então, tudo isso era a fonte da tradição que surgiu com os essênios e, portanto, com os essênios setianos, que são os primeiros. Na regra dos essênios, isso aparece de uma maneira muito clara. Lá é dito que o mestre iria ensinar os perfeitos como viver de acordo com o livro do preceito da comunidade, que possam abster-se de todo mal e ater-se a todo bem. Aqui ele está citando Buda e citando Isaías. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Que possam praticar a verdade, a retidão, a justiça sobre a face da terra. Os essênios, a ética judaica, a tradição dos rabinos antigos, vão falar muito em verdade, retidão e justiça. São 3 palavras-chave. A prática da justiça. E neste texto, que é de autoria do fundador dos essênios, é dito que o líder da comunidade iria admitir aquele que praticasse os preceitos, e que ele vos abençoe com todo o bem e nos preserve de todo o mal. Então, vejam que é o mestre da retidão falando na sabedoria que dá vida, a sabedoria cárdia, a sabedoria do coração, a sabedoria viva. E ele relaciona isso com a gnosis. O mestre instruirá todos os filhos da luz, termo que o João usa no 4º evangelho, que Paulo também usa nas cartas. O príncipe da luz governa todos os filhos da retidão que andam pelos caminhos da luz. Então, é uma linguagem bem específica dos essênios, falando da gnose, falando dos filhos da luz, dos filhos da verdade, dos filhos da retidão. Uma linguagem muito bonita que eu, pessoalmente, gosto muito. Depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, sendo que um dos arqueólogos-chefes das descobertas era da Igreja Romana, ele, como arqueólogo, controlou as escavações e guardava no cofre, isso é verdadeiro, não é uma metáfora, guardava num cofre os manuscritos que iam sendo encontrados e ele que tinha a chave na mão. Esse senhor, R. Devaux, Robert Devaux, ele foi o coordenador de uma nova publicação da Bíblia Católica, promovida pela associação da qual ele fazia parte. Não sei porquê, mas logo depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E na Bíblia de Jerusalém, publicada em 84, é dito que eu vou ler aqui embaixo, mas depois eles se arrependeram e tiraram essa passagem. Nas Bíblias de Jerusalém mais atuais, isso aqui faz parte da introdução. E está dito que na obra joanina há influência bastante forte de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo, cuja expressão se redescobriu recentemente nos documentos essênios de Qumran. Veja bem,
Documentos Essênios de Qumran. Era uma Bíblia católica afirmando que os documentos eram dos essênios. Os documentos de Qumran eram a biblioteca dos essênios. Então, por que autores, até hoje, aquele autor que eu citei é um autor que até ajudou a divulgar os manuscritos do Mar Morto, ele publicou outros livros. Então, para que fazer confusão? Neles, nos documentos, se atribui importância especial ao conhecimento, mas aqui uma tradução brasileira. Na verdade, a palavra é gnosis. O autor do quarto evangelho conhecia os fatos por outras fontes. Uma fonte autônoma, testemunha original da tradição primitiva. João viveu nos essênios. João conviveu com João Batista. João era uma fonte e uma testemunha direta da tradição. Era uma boa passagem. Na minha Bíblia continua até hoje, mas em Bíblias mais recentes, lembra que depois o cardeal Ratzinger era papa. Foi feita uma revisão na Bíblia e ele mandou cortar. Tire fora, tem nada de falar de essênios. Que isso? O que estão pensando? Há boas edições dos manuscritos do Mar Morto. Aqui, essa pequena no centro, Geza Vermes, é um judeu que trabalhava em Oxford. Ele fez uma edição que tem uma boa coleção dos manuscritos do Mar Morto e a Rega dos Essênios faz parte dessa edição. A Rega da Fraternidade, que é um dos textos mais importantes. Tem edições mais novas de outros editores, Michel, Wise e Cook, os manuscritos do Mar Morto, e aqui à direita uma edição inglesa, feita na Inglaterra também, dos manuscritos. Tem outros editores, mas eu diria que em português, essa do Geza Vermes, editora Mercúrio, é bastante interessante. Logo que foi descoberto, foi feito um comitê que foi para o Mar Morto, foi trabalhar com os manuscritos, que manusearam os manuscritos originais, que olharam, que leram, que seguraram na mão, que olharam, que sabiam ler em aramaico e hebraico. E um desses autores, este aqui, Millard Burrows. Millard Burrows publicou em 1956, bem na fase inicial, 2 livros, ou melhor, primeiro esse aqui, Os Manuscritos do Mar Morto, e logo depois, 2 anos depois, Mais Luz sobre os Manuscritos do Mar Morto. Ele apresentou os manuscritos, que é uma antiga edição de Portugal, da cidade do Porto, os documentos do Mar Morto, e depois uma nova edição onde ele ampliou. Ele diz coisas interessantes, esse autor, aqui na minha estante. Os essênios é o grupo que produziu os manuscritos do Mar Morto. Dupont-Sommet, que é um grande estudioso da Sorbonne, que depois escreveu também sobre o mesmo assunto, Dupont-Sommet foi o primeiro defensor público da tese de que os de Qumran eram os essênios. Dupont-Sommet publicou vários livros, logo depois da descoberta, chamando a atenção. Ele era um estudioso do cristianismo, da história cristã, e ele percebeu com facilidade que esse material era os essênios. Vários eruditos sugeriram que João Batista era um essênio, e que João foi seu discípulo em Qumran. Pode-se afirmar que o Evangelho de João original, não o de hoje, o original, e os manuscritos do Mar Morto são um reflexo do mesmo meio, isto é, Qumran. Os manuscritos de Qumran demandam uma drástica revisão do Evangelho de João, e eu diria mais, da cronologia do cristianismo. E ele chama a atenção que tem certas expressões, certos termos em João, que faz parte dos manuscritos da comunidade. Mais do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento, é no Evangelho de João onde aparecem semelhanças fortes com os manuscritos do Mar Morto. Tem um pouco em Paulo também, mas em João isso está muito forte, muito presente. Então vejam que é um autor que estudava cristianismo e que manuseou os manuscritos logo depois da descoberta. Ele leu alguma coisa que ainda não foi publicado. Dupont-Sommet publicou esse livro aqui, Os Manuscritos do Mar Morto, esse pequeno aqui da esquerda, e no centro um estudo posterior, Os Escritos Essênios de Qumran, e o grupo de Qumran, a seita judaica, ou a escola judaica de Qumran e os essênios, mostrando que é um grupo só. Então, Dupont-Sommet deixou coisas muito boas. Então, nesse livro aqui do meio, sobre os essênios de Qumran, que é de 61, o primeiro livro é anterior, e esse do meio é de 61. Olha o que ele diz. Os documentos de Qumran indicam que o cristianismo teve suas raízes nos essênios de Qumran. O mestre da retidão
foi o expoente de uma misteriosa gnose, elaborada com o auxílio da mais elevada sabedoria, reservada aos iniciados. Ele é um religioso e um historiador, ele não é um esotérico. E olha o que ele está afirmando, que o mestre da retidão recebeu uma transmissão dos mistérios, reservada aos iniciados. Em Qumran, a comunicação da gnose, a revelação dos mistérios, foi rigorosamente reservada aos iniciados, que haviam alcançado o estágio necessário. Eu estudo isso há muitos e muitos anos. O Núcleo Lux surgiu em Porto Alegre, em 81, 83. É muita pesquisa. Então, eu não estou brincando com esse assunto. Há estudiosos que falam essas coisas há muitos anos. Mas a gente não estuda muita coisa. A gente fica com as ideias oficiais, com o que as igrejas dizem, e a gente acha que tudo é aquela historieta que nos contam. Tem muita coisa importante, muita coisa interessante. Além do Ponsonnet, brevemente, Charles Dodge é um estudioso inglês que escreveu esse livro vermelho aqui, A Interpretação do Quarto Evangelho. Tem tradução em português, tem 2 traduções em português. Ele afirmou que para filo-judeu, que vivia em Alexandria, para a tradição hermética e para o quarto evangelho, a principal meta é conhecer Deus, mas esse Deus aqui, divindade, o Deus em nós, através da gnosis. Ao estudarmos o quarto evangelho, devemos levar em conta a heresia gnóstica, a suposta heresia gnóstica. Oscar Cullmann é um teólogo protestante, alemão protestante, do antigo protestantismo, antigo do século XX que eu estou falando. Afirma ele que o quarto evangelho e o judaísmo esotérico encontrado nos documentos de Qumran, mais um que afirma a mesma coisa. E isso tudo é relacionados aos essênios, que atribuíram um papel primordial à gnosis. O George Mead era amigo do Cullmann e era amigo de outros pesquisadores. Numa revista que ele publicou, The Quest, em Londres, ele publicou material do Cullmann, porque o Cullmann falava disso. A primordial gnose, a relação dos essênios com a gnose, a relação dos documentos de Qumran com os essênios, tudo isso é coisa antiga. Esse outro autor também inglês, James Charles Worth, neste livro aqui, embaixo, João e os manuscritos do Mar Morto, veja, é um livro inteiro relacionando João com os manuscritos do Mar Morto. Ele diz que o João herdou termos como os filhos da luz e filhos das trevas da regra da comunidade dos essênios. E o João apenas estava repetindo no quarto evangelho o que ele tinha lido e estudado lá. Um outro autor europeu do século XX, Rudolf Bultmann, também é um teólogo protestante, mas muito estudioso. Esse livro dele aqui tem umas 800 páginas comentando o Evangelho de João. E usa filosofia e usa outras informações. Então, o Bultmann, um livro que foi a edição inglesa de 76, tem a edição alemã que é original. O prólogo do João retorna ao início do Heráclito, ao texto do Heráclito que falava do Logos, o fogo Logos, onde é visto como uma potência cósmica, divina, e depois alcança seu mais importante papel no estoicismo. O que alcança? Aqui, na verdade, faltou botar a palavra o Logos. O termo Logos, que está presente nos estoicos, está presente no João. Para os estoicos, o Logos era visto como aquele que fazia a intermediação entre Deus e o cosmos, aquele que emanava o universo, mas estava com Deus ao mesmo tempo. Primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos emana, mas o Logos continua estando com Deus. O Logos de João não pode ser entendido como palavra, como o Antigo Testamento às vezes traduz, a palavra de Deus. A tradução de Logos por palavra não é adequada. O prólogo fala de Logos, e aí ele segue, não vou demorar muito nisso, mas ele está chamando a atenção, então, que Logos é um termo técnico, filosófico, ligado ao Heráclito, que João estava usando e que usou com esse sentido universal. A luz universal, a luz da vida. E é o revelador, o Logos é o revelador. O Logos é o iluminador. E também é o bom pastor, termo que foi usado no hermetismo, a tradição gnóstica também usa, e isso está presente. Jesus se refere ao bom pastor. Em mais 2 autores, Raymond Brown e no Júlio Barreira. O Júlio Barreira foi diretor oficial da edição dos manuscritos do Mar Morto, portanto, contratado pelas igrejas.
E ele falava que esse evangelho, o quarto evangelho, reúne textos provenientes de Qumran, dos apocalipses judaicos, da literatura midrash rabínica, que são os comentários, do misticismo da Ekhalot e de textos gnósticos. A expressão filhos da luz tem paralelos com Qumran. Então, aquele autor que eu citei antes, que fica escrevendo 600 páginas para dizer que os essênios não eram o povo do manuscrito do Mar Morto, ele é um perturbador, ele não é um autor idôneo. Os autores sérios, ninguém tem dúvida. O Brown também diz a mesma coisa, que o evangelho original do João é um poema relacionado com o Logos, relacionado com Heráclito. Comentei antes que no século II, na tradição do gnosticismo, no meio para o final do século II, viveu um personagem chamado Heracleon, que faz um comentário mostrando as passagens gnósticas do Evangelho. Ele clama que aqueles que insistem que Jesus, o homem, é Christos, falham ao não distinguir entre o sentido literal e o sentido simbólico. Heracleon diz, Jesus, o homem, é uma coisa, o Christos é o Logos dos gnósticos. E que os gnósticos, então, fazendo uma hermenêutica, compreenderam isso. Todas as coisas foram criadas pelo Logos, e assim segue. Então, é mais um autor que chama a atenção do João sendo gnóstico, do João até mesmo no quarto evangelho, ainda preservando ensinamentos que vinham da filosofia grega, que vinham do gnosticismo, aonde o Logos é o verdadeiro criador, o demiurgo, o ministro e o demiurgo trabalha junto com o Logos. Tem o primeiro Logos, o segundo Logos, o terceiro Logos. Quem cria mesmo é o demiurgo, que o Platão falou. E há uma relação entre o Logos e Sofia, é uma dupla. O Logos e a sabedoria universal. Bom, isso tudo era do capítulo 1 do livro. Tudo não, mas fazendo um apanhado geral e mostrando, porque no livro, então, é esse primeiro capítulo, que é um pouquinho mais longo, é João, o quarto evangelho e a comunidade de Qumran. O segundo capítulo, aqui eu coloco mais sintético, é sobre o personagem em si, Elazar, Lázaro, João e Yohanan. Então eu chamo a atenção aqui em cima que tudo isso começa com a tradição do Oanes, do homem-peixe. E Oanes em grego, Yohanan, como eles usavam em aramaico. E esse Oanes é um personagem extremamente importante para um verdadeiro esoterismo. Ele era amigo e conviveu com o idoso Elias e o jovem Ezequiel. E são eles que vão impulsionar a tradição que vai dar nos cabalistas originais e nos nazarenos originais, que vão ser a fonte dos essênios. Então, a linhagem do Oanes chega ao João Batista e chega ao Elazar João. Então, nós temos também o João Batista convivendo com Jeoshua, que é o tutor de Jesus, João Batista, Simão o Mago, Elazar, Matai, ou Mateus. No gnosticismo e no Talmud, ele é Matai. E Tiago, o filho de Joshua, que conviveu com os nazarenos. Elazar era um da tradição oral, segundo o Talmud, e no texto Pirkei Avot, que é um texto da ética dos antigos judeus. Elazar é o irmão da Madalena, é o irmão da Marta, e tem o quarto irmão, que não se destacou muito no gnosticismo. Elazar como um essênio e, ao mesmo tempo, um gnóstico. E o Apócrifo de João, então, apresenta toda essa tradição, todo esse gnosticismo. O Apócrifo de João é um texto bastante importante, um texto difícil. Tem que ler, reler, ler umas 4, 5 vezes. Lá pela quinta leitura a gente começa a ter uma noção melhor. A parte inicial um pouquinho mais acessível, a parte final é muito bonita, tem um hino na parte final bem interessante, um hino gnóstico. E aí então o João vai apresentando um apanhado do que ele trabalhou na primeira fase do gnosticismo dos setianos e nesse convívio com Jesus e nos estudos que eles estavam fazendo. Então, o Apócrifo de João é uma obra fundamental para a gente entender o ensinamento dessa escola privada, dessa escola interna, a escola que Jesus coordenou. Jesus não fundou a igreja, Jesus não era bispo, Jesus não era padre, Jesus não deu ordem sacerdotal para ninguém, não havia uma sucessão sacramental no tempo que ele viveu, é uma invenção do Irineu no século II. Havia uma escola, havia um grupo de esotéricos, havia uma busca da realidade e da verdade,
E nesse grupo eles discutiam, eles estudavam, eles investigaram os textos do Bruce Codex. Lá surgiu o diálogo de Pisto e Sofia, e lá o João viveu, lá o João trabalhou, e daí vem o conteúdo que ele escreve no famoso apócrifo que tem o seu nome. No quarto evangelho, que não é um texto apócrifo, mas que contém um pouco do antigo João, se a gente estudar com atenção, levando em conta o que é ensinado para a gente, que o texto, somente a parte poética, e essa parte poética, a Bíblia de Jerusalém separou. Tem uma parte descritiva e tem a parte que está em forma de poesia. Somente a parte poética é do João. A parte descritiva é do final do século II, dos que fabricaram os evangelhos. João não fez evangelho, ele tinha um poema. Esse poema, no evangelho, está fora de ordem. As frases estão soltas e fora de ordem. Então, se a gente copiar e for juntando por assunto, vai ficando mais interessante. Então, no livro eu fiz um capítulo sobre isso. Aqui eu fiz esse pequeno apanhado, chamando a atenção, como já comentei, que o João tratava do logos do Heráclito, o logos do filo judeu, o logos dos gregos, o logos que estava com Theos, e tudo isso no princípio do cosmos, portanto é cosmogonia, e que essa luz do logos brilha nas trevas, e que essa luz veio ao mundo, a luz que brilha e ilumina o mundo, ilumina o cosmos, ilumina internamente o homem. Aqui tem uma linguagem cosmogônica e microcosmos ao mesmo tempo. Então, o Logos é a vida do universo e o Logos é a vida do homem. É a vida da mente, é a vida da alma. O Logos presente em nós e o Logos presente no universo. E essa luz brilha. E essa luz não deve ficar escondida embaixo da mesa. Ela tem que aparecer, ela tem que ser revelada, ela tem que ser mostrada ao mundo. O Logos era a verdadeira luz, ou a luz verdadeira que ilumina todo homem. Andai como filhos da luz. Aqui eu grifei para vocês verem o termo técnico dos essênios. Como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste no quê? Em bondade, justiça e verdade. O termo justiça e o termo verdade aparecendo ainda no João, termo dos essênios. Todos vós sois filhos da luz. Todos os seres potencialmente contêm o Logos dentro de si, o Atma ou o Logos. O Logos está em cada um, na caverna do coração. Portanto, potencialmente, todos nós podemos despertar. Somos filhos da luz. Enquanto tendes a luz, buscai a luz, para vos tornardes filhos da luz. 3 vezes o João usando o termo técnico. Mas, ao mesmo tempo, o João recomenda que você tenha cautela com esses ensinamentos. Ele não publicou um livro, ele tinha um manuscrito privado. E ele disse: guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Paulo de Tarso vai falar algo equivalente. O cuidado que devemos ter com coisas boas, com coisas idôneas. Porque hoje em dia, especialmente no tempo da pirataria, no tempo da internet, tem dezenas de grupos que se apresentam como gnósticos, que falam todos esses assuntos, mas são muitas vezes armadilhas, são coisas perigosas, são magias cinzentas, são práticas inadequadas. Tudo isso, na verdade, a gente deve fazer apenas uma introdução. O que é mais direto, as práticas meditativas dos gnósticos, elas não são publicadas, elas são reservadas. Eram e continuam sendo. Porque é preciso estar num estágio adequado para ter acesso a tudo isso. Pois é realmente de sabedoria que os perfeitos ouvem e estudam. O mesmo termo técnico. Sabedoria misteriosa, sabedoria oculta que foi revelada ao mestre da retidão e ele transmitiu ao grupo. O João também fala desse termo eu sou. Esse é um termo cabalista. Ein Sof, na Kabbalah. E ele chama atenção sobre isso. Algumas Bíblias, aquela minha de 1984, grifou todas as letras. Eles estavam embalados com a leitura, eles, que eu digo, alguns da Igreja Católica, tiveram acesso aos manuscritos, estavam entusiasmados com coisas que eles viram e resolveram melhorar um pouco a Bíblia. Depois houve quem não gostou e tirou a letra maiúscula também. Mas na Bíblia de Jerusalém, 1984, está lá todas as letras em maiúsculo. Eu sou é a luz do mundo. Eu sou é a luz da vida. Eu sou existia antes de Abraão. Eu sou é o bom pastor, é o Logos. Eu sou é o nome divino que Moisés recebeu a revelação.
Eu sou é o pão da vida. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Não é Jesus falando sobre ele, como eu sempre chamo a atenção. Aqui tem um verbo. Eu sou é a verdade. Eu sou é a vida. Jesus não estava falando dele. O único caminho é a verdade. O único caminho é a sabedoria. E é isso que Jesus repetiu, porque ele tinha estudado esse assunto. Eu sou é o caminho. Um outro capítulo, faça um apanhado, e aqui só esse slide, lá um capítulo pequeno, mas um apanhado do artigo que o MIDI publicou em 1893, Notas sobre o Evangelho segundo João, que também foi publicado na coleção dos escritos da Blavatsky, no volume 11. O MIDI diz, na introdução, que inicialmente ele fez um estudo sobre o João e compilou ensinamentos sobre o João, inclusive algumas notas que a própria Blavatsky tinha falado oralmente. Ele juntou o material e deu para Blavatsky dar uma lida. Blavatsky fez algumas anotações, acrescentou algumas coisas, ele juntou tudo e deu um formato de artigo, um longo artigo bem interessante. Então, são notas sobre o Evangelho de João, numa linguagem mais da filosofia teosófica do século XIX. Então, cita o Evangelho e há alguns comentários. Então, eu só coloquei uma pequena amostra aqui da parte inicial. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Theos. Aí o comentário. O Logos era Theos. Isso significa que antes do começo, o Logos que está sendo falado é o Logos não manifesto, chamado primeiro Logos. Aquilo que alguns orientais chamam de Brahman ou Para-Brahman. Então, no princípio era Brahman. Mas no despertar da manifestação do Manvantara, do universo, existiam o Logos e Mula Prakriti. Mula Prakriti é uma palavra indiana que significa a matéria primordial, a matéria original. Não a matéria densa, como nós temos hoje, mas a vida sutil que gera a matéria. Então, no início da geração, da manifestação, tem o Logos, que é o Purusha da filosofia Sankhya da Índia, e Mula Prakriti. Logos e Mula Prakriti está lá no origem. O termo cosmos é o universo organizado, a manifestação, que se distingue do caos, da não existência, do não universo. O caos, que também é o pai e mãe, a fonte da existência. O pai e mãe que gera o filho é o terceiro Logos, o filho é o Logos, o filho é o Christos. E tudo isso, antes da manifestação, é chamado de caos e também é chamado de pleroma pelos gnósticos. Então, os gnósticos não usam a palavra caos nem Brahman, que é uma palavra indiana. Eles usam muito pleroma. E depois do pleroma vem a Abraxas. Abraxas, que é aquele que manifesta o universo. Voltando ao Evangelho, o Logos era a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí vem o comentário. A vida, Zoe, está no Logos. É uma potência do terceiro Logos, que se manifesta e preenche o cosmos. Então, a Blavatsky e o MIDI estão falando do quê? Da manifestação do universo. Estão mostrando, numa linguagem da filosofia esotérica, como que se deu o surgimento do universo, tendo o João como ponto de referência. E quando essa luz vibra, quando essa luz brilha, quando a vida pulsa, a luz brilha nas trevas. Trevas daqui com T maiúsculo, porque é a não-luz primordial, ainda não é luz. Na não-luz brilhará a luz. No primeiro momento, a luz não é mantida no espírito absoluto. Ainda não há luz. Depois é que haverá luz. Ela virá para manifestar. Essa luz é Christos. Essa luz é Logos. Essa luz é Christus Espírito, o filho do Pai e Mãe, que o João, no Apócrifo, vai chamar de Barbelô, a mãe. Mas a mãe que está junto com o Pai. Então, o Pai e Mãe, que é a luz do mundo. É um pouco confuso para quem não conhece essa literatura, mas quem já leu já está entendendo. Quem não leu, um dia pode ler. Mas é só para mostrar que no final do século XIX, uma literatura mais esotérica estava voltando ao João, antes da descoberta do Mar Morto, e chamando a atenção que o João tinha uma terminologia muito específica. E que o Logos é a luz e a vida do cosmos. E que ele é personificado como Yohanan, ou a luz do mundo. Ele é a testemunha, ele é a luz, ele é o Logos. E simbolicamente,
João. João é a testemunha, aquele que veio dar testemunho de luz. Mas, ao mesmo tempo, o João, simbolicamente, está representando o Logos. Isso tudo está no prólogo do quarto evangelho. E isso tudo também é Turiya, a testemunha no Mandukya Upanishad da Índia. O Logos se manifestou e habitou em nós, diz o evangelho. Então, a Blavatsky vai realçar que essa ideia do Logos em João é a mesma da chamada filosofia esotérica. Desculpe a minha pressa aqui, mas isso existe em inglês, existe fragmentos em português, se não me engano também tem. Se não inteiro, tem fragmentos. No livro eu botei um apanhado, para quem ainda não leu em inglês. Então, com calma, dá para entender um pouco mais. Se isso aqui está complicado, você releia o próprio Evangelho, usando a Bíblia de Jerusalém, de preferência, 2, 3 vezes, pega fragmentos daquele poema, a gente vê que tem coisa muito bonita, que dá para a gente entender, que dá para perceber que tem relação com os essênios. Então, o Lázaro, que era esse João iniciado, o Lázaro, que era o João. No cristianismo há muita confusão. Quem é Lázaro, quem é João, se é o mesmo, se não são o mesmo, se são dois. Mas se a gente lê com atenção, se a gente juntar esses bons comentaristas, até mesmo teólogos que eu citei, e for ler o que eles dizem, eles vão identificar o Lázaro com João. O nome João só aparece quando supostamente Lázaro morre. Após a morte simbólica do Lázaro é que nasce João. Mas o Lázaro ressuscitou, ele não morreu, na verdade. Quando ele volta à vida, aparece um novo ser, um ser espiritualmente falando, aparece o João. O João que trabalhou com o Batista e trabalhou com Jesus. Então, no quarto evangelho tem um pouco disso. Se a gente usar outras fontes, dá para perceber que tem muita coisa. E, para mim terminar a minha parte, eu só chamo a atenção, então, que, como eu citei o Midi aqui 2, 3 vezes, é porque neste livro eu trabalhei com ele. Eu venho estudando a obra do Midi já há muitos anos, desde 1983. Então, já faz, daqui a 2 anos vai fazer 40 anos que eu estudo a obra do Midi. E ele tem esse livrinho pequeno, que está aqui, esse mais antigo, que é justamente a edição original da Crucificação Gnóstica. E tinha um outro também do mesmo tamanho, pequenininho, que é o Hino de Jesus. O Hino de Jesus foi publicado em português, uma tradução que era minha. Lá em Porto Alegre havia o grupo original que gerou o Núcleo Lux, que depois em Brasília continuou funcionando. Era um grupo privado, funcionava numa sala privada. Esse grupo, o Núcleo Lux, a gente traduziu o texto do Midi, o Hino de Jesus, e estudava. Então, depois, eu passei o livro para a tradução, na verdade, para a editora Teosófica, e ela publicou, alguns anos atrás, o Hino de Jesus, que é a obra do Midi. Então, aqui no nosso livro, Mel e Dalaia, a tradução do hino é outra. É parecida, mas não é a mesma. Na nossa edição mais recente, então, o hino está revisado e contém a continuação. O hino era a parte inicial e a parte B é a chamada Cruz de Luz ou a simbologia da crucificação. Então, para quem gosta desses assuntos, será bom ler na sequência. Ler o hino de Jesus e depois, na sequência, ler a Cruz de Luz, porque é justamente a continuação. É uma experiência inicial que João tem com Jesus que gerou o hino. Mas depois do hino, ele escreveu um novo texto, que é a simbologia que agora, neste nosso livro, nós batizamos de Cruz de Luz. Não gosto dessa simbologia da crucificação. Isso aqui na psicanálise é muito problemática, tem muita questão complicada aí naquele período da Páscoa, aquele masoquismo pascal, aquela crucificação terrível. A morte de Jesus foi pior até, talvez. Talvez tenha sido até pior que a crucificação, mas foi um pouco diferente. Então, eu apenas estou usando a edição do Midi, de 1907, e dando a tradução do hino e colocando a nova edição. Aqui no meio, uma edição inglesa do hino, mas a gente usa sempre a edição mais antiga possível. Eu estive em Londres, na sala onde o Midi trabalhava privadamente, e havia um armário com uma porta de vidro, isso lá nos anos 80 e pouco, e alguns dos materiais que a gente usa até hoje eu trouxe. Ficava no subsolo da livraria e editora Watkins. O dono da editora Watkins, em Londres, era amigo do Midi, e ele criou no subsolo um espaço privado que eles estudavam, discutiam, trabalhavam, produziam textos.
de quando em quando se reuniam lá. E existia um armário, e o armário existia, estava lá no mesmo lugar, na mesma sala, apesar de ser uma livraria, estava numa sala, tinha uma porta chaveada, e dentro dessa porta chaveada estava um armário com livros antigos que ainda estavam guardados. Hoje, com a internet, não tem nada, não tem mais milagre. Mas nos anos 80, começo dos anos 80, tinha que fazer uma viagem à Europa para buscar um livro. Então eu termino. O livro o hino é pequeno, é bonito, é interessante, tem uma invocação inicial que reaparece no final. A mesma invocação é feita no início e depois é feita no fim. E tem um pequeno texto no meio, do qual eu apenas exemplifiquei aqui com 4 linhas. Está traduzido, no nosso livro também está traduzido, então depois você pode ler com calma. Mas é bonito para a gente fechar. O hino, então, é uma pequena cerimônia gnóstica, diz o Mid que talvez a primeira cerimônia que Jesus oficiou entre eles. É feita uma invocação, é feito um diálogo e depois fecha com uma nova invocação. Aqui é uma tradução minha e da Jane, que a gente juntou várias traduções ao mesmo tempo para dar esta aqui. Glória a ti, Pai, ou glória a ti, a Iaô, termo que os gnósticos usavam. Glória a ti, o primordial. Glória a ti, Barbelô. Glória a ti, Mãe. Glória a ti, Pai e Mãe. Glória a ti, Graça. Então veja que virou graça, o que era originalmente o termo técnico que o João usa no apócrifo chamado Barbelô. Glória a ti, Christos. Glória a ti, Logos. Glória a ti, Atman. Glória a ti, vida universal. Então é bonito. Então não está dando glória a um ser, não está se referindo a Jesus. Jesus estava dentro desse ambiente, fazendo a invocação, então ele não estava se referindo a ele, e ele estava dando graça ao Christos. Chega a ser meio curioso isso. Ele próprio louvando Christos. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, luz, na qual não existe escuridão. Então, aquela simbologia do quarto evangelho continua presente no João. A luz que elimina as trevas, a luz que elimina a escuridão, a luz do mundo que tudo ilumina, portanto, a escuridão desaparece. Então, é a mesma ideia neste hino que está no evangelho. Guarda silêncio sobre os meus mistérios. Havia mistérios nos essênios, havia mistério na escola interna de Jesus, havia mistérios maiores, havia segredos, havia ensinamentos apócrifos, revelações, e o hino continua falando sobre isso. Aí Jesus diz: o que agora eu pareço ser, eu não sou. Isso aqui provavelmente foi após a morte de Jesus, ele está com a veste de Nirmanakaya. Conhece em mim o Logos de Sofia. Eu sou o caminho para você compreender a revelação. Eu dei o ensinamento nesse sentido, caminho nesse sentido. Eu dei a instrução, a sabedoria. Portanto, usa esse caminho de retorno, compreendendo o Logos de Sofia, a luz de Sofia, a luz da sabedoria, a luz da verdade. Busca a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai a verdade vos libertará. Eu meditei nessa frase por muito tempo, muitos e muitos dias. Buscai a verdade vos libertará das lendas do cristianismo, das histórias mal contadas, e nos conduz a uma compreensão, a uma intuição do antigo ensinamento do gnosticismo cristão, do verdadeiro e autêntico ensinamento do João, de Jesus, de Paulo, de Tiago, de Tomé, do apócrifo de Tomé, dos hinos de Tomé, que também são bonitos. Então, tudo isso é um caminho, o caminho da sabedoria, o caminho de Sofia. Portanto, Sofia deve ser louvada, o Logos deve ser louvado, a verdade deve ser louvada. Eu enfatizo um pouco aqui, porque eu estou à distância de vocês, fica difícil falar sem enxergar vocês, e eu não gosto disso. Então, eu tenho que enfatizar um pouco, porque eu não sei se estou sendo bem ouvido. Mas, na realidade, tudo isso é para um estudo muito real e muito privado, muito ameno, muito tranquilo, num espaço mais silencioso, com pessoas que se conhecem de preferência, com um bom clima, com um bom incenso, pessoas preparadas, pessoas com ética, pessoas com pureza, pessoas que têm bons hábitos,
que não bebem, que não fumam, que purificaram o corpo, que purificaram a mente. Então, é um ambiente adequado. Os essênios eram altamente vegetarianos. E nessa tradição havia essa purificação do corpo, havia os banhos, havia o batismo, que é entrar na água da vida, simbolicamente falando. Então, tudo isso é o vínculo de João com João Batista, de João com João Batista e com os essênios, a conexão direta com Qumran, a conexão direta com a origem dos gnósticos, o grupo original, os chamados setianos, inclui Dositeu, inclui João Batista, inclui Simão o Mago, inclui Jesus, e aí surgiram 2 tratados, o Codex Bruce Codex e Pício Sofia. E o terceiro texto central da história é o Apócrifo de João, que a Laia vai nos falar. Portanto, agradeço a atenção e realço mais uma vez, isso aqui é apenas um estudo, confio muito nas minhas fontes, mas sempre tudo é possível ser melhorado, aprofundado, revisado, mas não uso fonte comum, essas fontes da pirataria da internet. São fontes idôneas, bons autores, comparando as informações, indo e mais de um autor, que a gente não cometa asneira, porque ele ensinava a genuína sabedoria da alma, através da meditação, através da comunhão, através da luz. Portanto, fim.